Está começando a segunda temporada do primeiro podcast de administração, empreendedorismo e negócios da região central do Rio Grande do Sul. Eu sou Angel Gubert. Eu sou Fabrini Dotto e como apoiadores desse 11º episódio temos o Lumière Estúdio de Beleza, que cuida de nós e eleva a nossa autoestima, nos deixando belíssimas para a gravação dos episódios do Pode Falar ADM. O Lumière tem um espaço aconchegante e acolhedor, onde as mulheres são recebidas com muito carinho e atenção e recebem tratamentos de alta qualidade para realçar sua beleza, bem-estar, garantindo que saiam se sentindo renovadas e confiantes. Hoje, o Lumière conta com uma equipe de mais de 10 excelentes profissionais e uma carta variada de serviços, nas áreas de cabelo, unha, maquiagem, estética facial, corporal. E é claro, as nossas empresas, a Dica Consultoria, que tem como propósito levar qualidade de vida aos empreendedores através de uma gestão eficaz, potencializando resultados e vidas. E a Fabrini Dotto Gestão de Processos, que busca melhorar os resultados do seu negócio por meio da avaliação e reestruturação de processos internos. Nesse 11º episódio, vamos conhecer sobre a história da Sem Culpa Doceria, uma empresa que nasceu com o propósito de levar o sabor doce da vida para pessoas que não podem consumir açúcar, glúten e lactose. E para nos contar essa história incrível e conversar conosco, convidamos a idealizadora e fundadora Caroline Corradini. Seja muito bem-vinda ao Pod, Carol. Obrigada, gurias. Tem que beber, né? Depois do brinde, senão dá azar. Senão dá azar. E aí, Carol, nos conta como tudo começou, qual foi a ideia da empresa, como é que surgiu? Então, a Sem Culpa começou em 2018, né? Quando eu decidi fazer ovos de Páscoa saudáveis, sem açúcar, sem lactose, sem glúten, porque eu tenho restrição alimentar. Então, eu tenho hiperinsulinemia e intolerância à lactose. Era muito difícil de encontrar uma opção que fosse sem os dois, sem açúcar e sem lactose e que ainda fosse saudável. Geralmente, não tem açúcar, é diet, mas é com farinha branca. E para quem tem diabetes ou alguma resistência à insulina, não adianta, né? Porque a farinha branca é carboidrato, se transforma em açúcar e dá o pico de insulina igual. E a Páscoa era o período mais difícil porque não tinha ovo de Páscoa diet sem lactose que fosse bom. Então, eu sempre ganhava ovo de Páscoa de alfarroba e era muito ruim, muito mesmo. Tipo, o gosto de terra. E via todo mundo ganhando ovo de Páscoa normal e comendo aquelas coisas maravilhosas. E ovo de Páscoa de colher. E eu, tipo, obrigada, isso aqui é maravilhoso. Eu ganhava 2, né? Porque quando achavam algo que eu podia comer, já compravam 2. E era muito ruim mesmo. Então, eu me sentia muito excluída, né? Desses momentos assim, sem falar em aniversário, que tinha festa de aniversário. E aí, eu não podia comer bolo. Então, no meu aniversário não tinha bolo, né? Porque pra eu ficar passando vontade, não vai ter bolo. Então, era sempre essa questão, assim, né? De não ter uma opção saudável pra quem tinha restrição, que era o meu caso. E aí, eu comecei a fazer ovos de Páscoa, né? Na Páscoa ali. A ideia era ser só pra mim. E aí, postei no Instagram, as pessoas começaram a falar, eu quero. Falei, cara, eu vou fazer pra vender. Comecei a vender e eu vendi quase 200 ovos naquela primeira Páscoa. Na primeira, assim, de largada. Foi a primeira ação de Foi venda a primeira que teve ação assim. de venda. E aí eu vendi durante o mês todo, né? Eu não tinha uma estrutura, não tinha cozinha. Fazia na cozinha de casa, não tinha panela. Peguei emprestado uma panela da minha Dinda de fazer risoto, que era enorme. Daí eu fazia os recheios ali. E assim foi essa primeira Páscoa. Também não tinha dinheiro para investir em embalagem. Então a gente fez todas as embalagens à mão. Comprei uma caixa de ovo de colher, tirei o molde, a gente fazia as embalagens, fazia a base, colocava o ovo, depois botava um saco de papel celofane e passava um top e era isso, sabe? Então foi assim que começou e as pessoas deram um retorno muito positivo sobre os produtos e depois comecei a fazer coisa de pote e foi indo, sabe? Assim, uma evolução aos poucos. Chegou na pandemia, 2020 ali, que minha faculdade fiquei sem aula, tava com mais tempo livre, eu comecei a me dedicar mais para isso. E aí eu comecei a criar outros produtos, né? Então fazia torta, fazia barra recheada, fazia bombom. E a coisa foi evoluindo, bastante gente comprando para levar, iam lá em casa buscar. E em 2021 eu decidi abrir a loja, então, né, já fazia 3 anos que eu tava trabalhando com isso, já tinha um público bem bom. E aí a gente abriu a loja e agora temos 2 lojas.
uma loja e outra um quiosque ali no Vitacentro. E nesse início, Carol, como tu te viu com muitos pedidos e tendo que administrar essa falta de capacidade produtiva, mas ainda assim tendo muita demanda e bem financeiro, como é que foi esse início do aprender também a administrar esse negócio que né, de início era... Por uma necessidade, talvez. Isso, era informal, Sim. mas que depois foi se profissionalizando. No início, eu não me preocupava com isso, porque eu sempre tive um pensamento de que se eu não tenho venda, eu tenho um problema. Se eu tenho venda, eu não tenho um problema. Então, meu foco era 100% em, tipo, vender e produzir o máximo que desse. Eu comecei com R$400, então... Tipo assim, eu só precisava vender para eu ter mais dinheiro para conseguir comprar insumo para produzir mais e vender mais. Não tinha... Como é que assim eu vou dizer? Não tinha uma administração nesse primeiro momento, né? Não era... Eu tinha um sócio na época que ele fazia administração, então essa parte administrativa era mais com ele. O que a gente fez era... guardava as notas, né, fiscais naquela época, planilhava quanto que tinha tido de custo e quanto que tinha entrado, tipo, faturamento e os gastos, e era uma conta bem simples, assim, né? Não tinha imposto, não tinha nada. Sim. Tinha só, a gente fez as fichas técnicas, daí tinha o custo do CMV, tudo, mas muito caseiro, né? Tipo assim, só pra cumprir tabela ali, de ter uma noção de quanto, de fato, ia entrar, quanto a gente ia lucrar, porque foi algo despretensioso. Então, o objetivo não era estruturar uma empresa naquele momento, né? O meu objetivo era vender 30 ovos de Páscoa. Tipo, esse era o meu objetivo. Não sei porque eu tinha botado uma meta tão baixa, né? De 30 a 200 deu... Tipo assim, eu vendi diferença. 30 no primeiro dia, sabe? Eu acho que eu tava com problemas de autoestima, não acreditava no meu potencial. E aí, depois, conforme a coisa foi aumentando, foi se profissionalizando, que a gente foi tendo, né, uma rotina administrativa. Hoje em dia, a gente conta também com auxílio de software para fazer a gestão, né? O que ajuda muito, que tu informa tudo lá e ele vai... Sim. te direcionando, né? Não precisa mais colocar tudo em planilha do Excel, abrir uma por um, item por item, por mais que eu tenha minha planilha, tenho o DRE ali, a gente faz todo mês, porque às vezes, sei lá, informa algo errado, vai te dar um resultado errado, e aí tu precisa... Alimentação de dados. Tu precisa saber ler aqueles dados, né? Porque só o dado em si, ele é inútil. Sim. E o que fazer com aquele dado? Então, hoje já existe essa rotina administrativa. Eu faço a parte financeira, eu tenho alguém que trabalha comigo, que é o Pedro, que ele me dá consultoria, e a gente trabalha juntos já faz mais de um ano. E é uma coisa que eu quero terceirizar em breve, sabe? De essa parte administrativa, porque é muito difícil tu fazer o trabalho administrativo, o criativo, o marketing, e não tem cabeça para tudo, né? Por isso que é muito importante ter um profissional para cada área, mas muitas vezes quando tu empreende, tu tem que saber fazer tudo. Teve uma grande evolução nesse caminho, né, Carol? Sim. E lá no início, quando vocês decidiram, qual foi o momento? Vamos abrir uma loja física. E como foi essa evolução desse projeto? Então, não tinha muito sonho de ter uma loja, né? Quem tinha o sonho mesmo eram os meus clientes, que eu tivesse uma loja. E a pergunta que a gente mais recebia era: vocês têm loja física? Vocês têm loja física? Vocês têm loja física? Não, gente, não tem loja física, mas calma aí. E aí foi isso que me fez ter uma loja física. Porque como eu vendi muito na pandemia, que era aquele momento que estava todo mundo enclausurado, em casa, eu acho que as pessoas estavam sentindo muita falta de ter lugares para ir, sabe? Espaços de convivência. E claro que tu ter uma loja física tem um custo muito mais alto do que tu ter uma dark kitchen, produzir e vender só no delivery. Mas nem todo negócio é sobre a parte, sobre o lucro, né? Tipo, às vezes vai muito além de ter mais lucro, é melhor tu ter uma experiência para o teu cliente. E eu sentia que as pessoas que compravam de mim, elas buscavam muito essa experiência, sabe? De elas terem um lugar para elas irem, que elas pudessem consumir. Independente de ter restrição ou não. Porque se tu faz dieta, por exemplo, eu quero ir em tal lugar, não quero comer açúcar, é só uma escolha minha. Não quero comer. Aí tu vai, não tem nenhuma opção sem açúcar.
Tá, beleza, vou abrir uma exceção hoje e vou comer. Agora, se tu tem restrição, tu vai num lugar, tu vai comer, tu vai passar mal. Então, fazia muita falta ter um espaço, um ambiente em que, independente de ter restrição ou não, lá não vai ter julgamento. Eu não vou tentar te empurrar um doce que tu não quer comer. Ou tipo, tu tem restrição, tu não pode comer isso. Não, come só um pedacinho, não vai fazer mal, não vai morrer. Sabe? Então, eu sentia muito essa necessidade de ter esse espaço. Sem falar que misturar casa com trabalho, tu não tem vida, né? Tipo assim, eu trabalhava das 7 às 11 e dentro de casa e pandemia e família, tudo junto ali misturado causava até uma confusão mental. Então chegou e a minha cozinha era no 4º andar de um prédio sem elevador. Ou seja, todo cliente que chegava, eu tinha que descer para entregar o pedido 4 andares e subir. E às vezes, tipo, tu chegava lá embaixo para entregar para um cliente, chegava outro junto. Tu pensava assim, vai ter que subir tudo. sabe? Tipo assim, voltava suado já. Porque o meu pensamento era, se a pessoa tiver que subir esse 4 andares para buscar o doce, ela nunca mais vai voltar aqui. Nunca mais. Então, a gente descia e entregar para todos os clientes, né? E aí, a gente tinha guardado dinheiro durante 3 anos, sempre reinvestindo no negócio e fazendo uma reserva, né? E a gente decidiu que seria o melhor se quiséssemos profissionalizar, crescer, ter funcionários, realmente sair de casa e ter uma loja física. Então, a loja física, ela foi planejada. Vocês pararam para planejar ela. Ela não foi muito planejada assim, sabe? Mas, tipo, quando a gente decidiu, a gente começou a planejar. Sim. Né? Porque não foi assim, eu vou começar a vender ovo de Páscoa hoje para eu abrir uma loja física lá no futuro. Sabe? Pra mim foi sempre um degrau de cada vez. Eu não tinha um sonho lá na frente, né? Foi meio que acidental o empreendedorismo e eu me encontrei ali. Perfeito, Carol. E dentro disso, assim, desse sonho que foi se tornando algo mais palpável, né? Que era uma necessidade tua, mas também era uma vontade, talvez, né, nessa questão de também querer ir num lugar que tu pudesse se sentir confortável para poder consumir os alimentos, né? Nessa ideia toda, assim, qual que tu acha que foi o maior desafio? O maior desafio de, digamos, tirar a ideia do papel? Isso. Eu acho que o maior desafio é que a gente não aprende nada sobre empreendedorismo durante a vida. Tipo, tu fica muitos anos na escola e tu não aprende o básico sobre direito, sobre contabilidade, sobre administração. Até esses dias queimou um negócio lá da vitrine, uma flecha de tomada, sabe? E eu falei, o meu namorado é engenheiro eletricista, daí toda vez que dá um problema elétrico eu ligo pra ele, né? Daí eu pensei, mas cara, tá lá trabalhando, a pessoa não sabe trocar uma flecha de tomada. E detalhe, parece uma coisa simples, né? Mas, tipo, era uma flecha de tomada da minha vitrine de doces. Se eu não ligasse aquilo na hora, não ia conseguir abrir a loja, entendeu? Sim. E aí eu falei, beleza, é hoje, eu vou aprender a trocar flecha de tomada. Pesquisei no YouTube, tinha um canal de elétrica básica lá para mulheres, e eu aprendi a trocar flecha de tomada. E nisso, fui conversar com meus funcionários, só tem mulher lá, ninguém sabia trocar flecha de tomada. Falei, cara, tem coisas que seriam muito mais úteis se a gente aprendesse do que o que a gente de fato estuda, às vezes, por 10 anos, sabe? Ensino fundamental, ensino médio. E aí tu se depara no teu cotidiano com situações que tu não sabe sair, que tu não sabe se tu pode falar uma coisa de determinada forma para um funcionário ou não, se tu pode postar no Instagram que tem vaga para freelancer, ou se isso é contra a lei, se tu pode, sei lá, postergar o simples, o que acontece se eu postergo o meu simples, se eu não tenho dinheiro para pagar naquele momento, sabe? Essas coisas básicas foram coisas que eu senti muita dificuldade, porque ninguém te ensina, né? Não fiz administração, que talvez seja uma faculdade que ensine um pouco mais sobre essas coisas, né? Ensina, a gente conta, eu conto, tu conta. Então. Não, ensina, mas eu acho que a prática, ela é
essencial nesse caso, né? E realmente a gente acaba não tendo essa vivência, que nem finanças, né? A gente não aprende como uma educação financeira, a gente não aprende a como fazer, como a gente gerenciar. Porque se a gente souber gerenciar e fazer as finanças da nossa vida, a gente consegue replicar isso numa empresa. Sim. Né? Claro que tem as diferenças, claro que tem os tipos de análise bem diferentes, que é mais complexo, mas a gente teria uma base, um norte, né? E que não é o que acontece. No curso de administração, claro, a gente tem uma base, a gente tem um norte muito grande, né? Nos dá. Sim. A gente é eternas apaixonadas por administração e a gente acha que o curso foi uma ideia, né? Assim, uma base muito grande porque a gente faz hoje, mas a gente vive aprendendo e a gente vive também, né? Batendo nessas mesmas questões, né? Tipo, como eu resolvo isso, como eu faço, e a gente tem que buscar. E por isso hoje é muito importante a conexão entre pessoas. Sim. Né? A gente ter ao nosso lado pessoas que têm diversos tipos de conhecimento. Né? Sempre fala que tu não precisa saber, tu tem que conhecer quem sabe. Tá exato. tudo certo. Né? E a gente vai conhecendo aos poucos, a gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai, né, conforme as situações vão ocorrendo, Sim. a gente vai evoluindo nesse aprendizado. Eu acho que empreender é ser um eterno aprendiz. Com certeza. Né? A gente nunca vai saber tudo e nunca vai estar pronto. Tem coisas que a gente só aprende empreendendo. Até era uma briga não, né? Mas era um argumento que a gente trazia. Mas como é que abre uma empresa? Qual é o passo a passo para isso? Vai aonde? Vai em contador? Como é que faz? Então, realmente, tem processos do negócio que vai ser só na prática. E, realmente, a gente não aprende tudo na graduação. Sim. A gente tem que buscar. E na prática também é exatamente isso. Cada degrau da escada que tu sobe é um problema. Então, tu tem que estar sempre buscando a solução. E todos os dias, a gente que trabalha com pessoas, a gente tem problemas. Então, é problema. E é problema em processo, é problema de pessoas, é problema de produto. E tu tá sempre ali, né? O teu papel é literalmente resolver esses problemas. O que eu sinto falta mesmo é de um incentivo, digamos assim, ao empreendedorismo, talvez, no colégio. Que tu pelo menos tenha uma noção do que é ter uma empresa. Porque meus pais são funcionários públicos. Então, eu não tinha noção do que era ter uma empresa. Entendeu? No colégio, quem trabalha lá, muitas vezes é funcionário público, né? Se tu estudou numa escola pública. Então, não tem como eles terem uma noção, né? De empreendedorismo se eles também não vivem isso. Talvez colégio particular tenha um viés um pouquinho diferente, porque as pessoas, de certa forma, estão empreendendo dentro de outro negócio que precisa rodar, né? Precisa funcionar. Então, acho que é isso, assim, que eu senti uma dificuldade no início. Essa é uma dificuldade que eu acredito que todo empresário passa, né? Eu acho que com graduação ou sem graduação, como a gente disse, é uma base, óbvio, mas sempre foi uma questão, né? Porque eu acho que cada empresa tem uma forma de gerir, né? Cada empreendedor, cada empresário, ele vai tornar o negócio dele, vai colocar em prática as coisas da maneira dele. Aí a gente linka muito com o propósito de cada negócio, né? Qual é o teu propósito enquanto empresa? E aí vem muito aquela tua fala de que muitas vezes não é sobre o dinheiro, né? Então, existe um propósito por trás e daí existe uma forma de tu analisar os números, né? Porque existe um propósito por trás. Eu falo muito que a análise financeira a gente tem que fazer olhando quem tá protagonizando ela, né? Então, aquele resultado numérico, tem pessoas que protagonizaram aquilo por causa de algum propósito, né? Sim. E o propósito, ele vem do dono, ele vem da essência do dono. Então, é difícil ter uma receita de bolo, como eu abro uma empresa, como eu faço, como eu empreendo, né? Então, eu acho que é um desafio para todos os empreendedores, né? Para todos os empresários. Mas, óbvio, tem coisas e recursos que facilitam o caminho, né? E eu acho que uma delas é pessoas, né? É ter profissionais qualificados ao nosso lado, é a gente buscar, é a gente ter a humildade de empreender, né? Porque às vezes a gente vem empreendendo com ego e daí a gente não pede ajuda. Sim. Né? Tem muitos casos de empresários assim. Então, pedir ajuda, acho que é um passo bem importante no empreender, né? Isso que tu falou da humildade de empreender e de não empreender pelo ego. Muitas vezes, as pessoas deixam de começar um negócio justamente por causa disso, né? Da humildade. Tipo, tu tem que começar pequeno. Exato. É muito mais fácil tu começar pequeno, porque tu vai começar a ter problemas pequenos. Se tu começa grande e tu não passou pela jornada, tu começa a ter problemas grandes que tu não faz ideia de como solucionar. Exato. Então, o problema é muito maior lá na frente. Eu tenho, sei lá, 500 mil, vou botar num negócio e vou começar. Nossa, para tu fazer rodar um negócio e se pagar esses 500 mil é muito mais difícil do que tu
tu começar pequenininho e indo, sabe? Mas muitas vezes a gente, tipo, ai, não quero começar pequeno, ai, não quero começar vendendo doce na cozinha de casa. Não, eu já quero começar grande, com uma empresa estruturada, com funcionário, não quero passar perrengue. Bom, se tu tem dinheiro para bancar isso aí, que bom, né? Que não precisa passar por isso. Mas muitas vezes o melhor caminho é a empresa que de fato começa pequena e cresce com as próprias pernas, do que tu ficar sempre colocando muito dinheiro de fora e aí para fazer o teu negócio rodar, né? As empresas que eu mais admiro assim no setor da alimentação hoje foram negócios que começaram pequenos, entendeu? Começou com um casal ou com uma pessoa. Tenho uma amiga minha que é a Fê do Sabor de Maria, que ela empreende há 15 anos e é uma das pessoas assim que eu mais admiro. Ela não começou do tamanho que ela é hoje, entendeu? Então, eu sempre levo muito isso, sabe? Da gente ter a humildade de começar pequeno e pedir ajuda, porque sozinho tu não vai a lugar nenhum, né? Exatamente. Sabe que eu conversava com um empresário de Santa Catarina ontem e a gente estava comentando que dinheiro, sim, é um problema muitas vezes nas empresas, né? Mas que hoje a maior questão, não vou dizer um problema, mas é uma questão que a gente precisa, que toma o nosso tempo, que o empreendedor precisa se envolver cada vez mais é com pessoas, né? E isso não interessa o teu tamanho. Interessa se tu é pequeno, se tu tem um colaborador, ou se tu tem 100, ou se tu tem 5.000, né? Lidar com pessoas hoje em dia é muito delicado, é uma situação que toma tempo, né? Uma questão assim... E é muito legal porque, ao mesmo tempo que nos envolve muito, né, a parte de pessoas, é o que faz o nosso negócio acontecer, é o que faz a vida acontecer. São as pessoas, né? Sim. Então, a gente dedicar tempo da nossa empresa para pessoas é o que vai também transformar a nossa empresa em algo diferente. Com certeza. Né? Então, seja a gente se desenvolvendo no início, quando a gente começa sozinho, seja desenvolvendo as pessoas que estão trabalhando conosco. Então, assim, o problema ele sempre vai existir. A gente precisa ter pessoas certas do nosso lado pra gente conseguir solucionar, né? Sim. Exatamente. Isso que vocês trazem, esses relatos, são muito da jornada que cada negócio passa e dessa evolução. Carol, quando tu tava na cozinha de casa, trabalhando, né, por conta, hoje, como isso te ajuda a enfrentar esses desafios? Isso é legal a gente trazer para o pessoal entender a questão da importância de viver a jornada e viver cada etapa da jornada e que nada nasce da noite pro dia. Acredito que tu passar pelo início, ter conquistado, ter galgado essa evolução, te deixou muito mais forte para enfrentar. Sim. Né? O futuro de hoje, o presente de hoje e o que ainda vai acontecer e evoluir sem culpa, mas o que aquele início te fortaleceu hoje? Sim, eu acho que foi muito importante pra mim ter passado pelo início, com certeza. E eu não tenho muito aquela coisa de tipo, eu sou a dona, eu tipo não fico na cozinha, não. Ontem eu passei o dia lavando louça porque a gente estava com uma demanda um pouco maior, elas estavam em 4 na cozinha, elas não estavam vencendo a louça. Simplesmente eu olhei pra aquela pia e falei, cara, tipo, vou lavar a louça, entendeu? Porque, é uma coisa que é o que vai fazer a minha empresa rodar um pouco melhor hoje. É eu desafogar mais funcionário da cozinha, porque não tinha ninguém lá de braço cruzado que não tava lavando a louça. Então, acho que eu ter passado por isso, assim, no início, me fez valorizar cada parte do processo, sabe? Saber que todas as partes são importantes. Não é porque uma pessoa faz o financeiro que ela é mais importante que a pessoa que lava a louça ou a pessoa que atende no balcão, sabe? Eu já fiz o financeiro, eu já lavei a louça, eu já atendi no balcão, eu já entreguei para cliente, eu já fiz tudo. E se precisar, eu faço o que precisar, entendeu? Se tem que limpar o chão, se tem que lavar a louça, se tem que fazer doce, se tem que entregar às 10 da noite. Então, acho que me fez criar, não vou dizer uma casca, mas assim, tipo, uma noção de que não existe isso de, tipo, patamares, sabe? Tudo é igualmente importante, porque se a pessoa não lavar a louça, a outra não consegue produzir o doce, que não consegue a atendente vender para o cliente, que não consegue o cliente comprar para pagar para alguém ter um financeiro para fazer, entendeu? Não tem... É uma engrenagem, assim. E eu acho que é isso, assim, esse foi o maior aprendizado para mim, sabe? E hoje em dia eu consigo visualizar o que é mais urgente, sabe? Ter esse senso de urgência, assim. Será que é mais urgente eu lavar a louça ou pagar o boleto?
entendeu? Ah, não, meu negócio fica aberto até às 7, posso pagar o boleto até às 11. Então, o que eu vou fazer enquanto eu tô aqui? Tem dias que são mais tranquilos, tem dias que são mais tranquilos. Mas também, tu chegar assim num restaurante, tá o dono sentado ali e um monte de mesa pra atender. Sabe? Eu não gostaria disso. Ai, às vezes tem fila e o dono tá lá sem fazer nada. Eu não consigo, entendeu? Tipo, eu preciso tentar. Eu acredito que o meu papel seja esse, sabe? Tentar agilizar o atendimento, ser mais rápido pro cliente. Não deixar o cliente esperando porque eu sou o dono e eu não... Ai, infelizmente, eu não atendo no caixa. Sabe? Eu meio que faço tudo. Exatamente. É muito do que a gente fala sobre a visão do negócio, né? A visão do todo. A gente conseguir ter o conhecimento enquanto dono de toda a tua operação, de todo o teu negócio, né? Tu conseguir... Não é que lavar a louça seja a tua função, mas se naquele momento era importante, que Sim. seja feito, né? E daí a gente volta de novo na questão de desmistificar também um pouco do romantismo sobre empreender, né? Que empreender é aquela pessoa glamurosa que tá sempre, né, arrumada, né, mulheres de salto alto e tudo mais. Muitas vezes a gente tem que descer do salto e botar a mão na massa, Sim. né? E faz parte do empreender. E eu acho que isso tá muito linkado também a essa construção, né, Carol? De fazer desde o início, de passar por todas as etapas, de ter esse conhecimento. Isso agrega muito para que hoje tu tenha essa visão do todo. Que tu consiga, né, como tu disse, olhar e saber qual é a urgência que tu precisa, né? Qual é o fogo que tu precisa apagar primeiro, né? E eu acho que isso é o que engrandece o empreender, né? A gente traz aqui no Pod muito a questão da vida real do empreendedorismo, da vida real do empreendedor, né? E realmente é isso, não é só aparecer na revista, não é só a gente fazer stories, não é só o lado bonito. Às vezes existem perrengues, às vezes existe um lado que não é tão confortável da gente fazer. Nem sempre a gente faz o que gosta, né? Tem uma grande maioria da parte do nosso tempo que a gente faz algo que a gente não gosta, que é desconfortável, que é difícil, que a gente tem mais limitação, né? Porque a gente não vai se identificar com todas as áreas da empresa, né? Como a gente estava conversando antes, daqui a pouco o administrativo, o financeiro, não é a parte que tu mais ama fazer, né? Talvez seja a parte mais do criativo, né? Do social media ali, de estar nessa função com o cliente, nesse contato. Mas tu precisa fazer o financeiro. E nesse momento da tua empresa é importante que tu esteja presente ali. E eu acho que esse é um ponto que muitas vezes os empreendedores não entendem, né? Eu quero fazer só o que eu gosto. Eu vou empreender porque eu quero fazer o que eu gosto. Ou porque eu quero ter tempo, né? Nem sempre é assim. Que todos os negócios cheguem a esse ponto. Exato. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Exato. E até chegar lá tem uma caminhada, né? Até chegar lá a gente tem que fazer aquilo que não gosta. E eu acredito muito que o bom empreendedor, né? É o profissional que tá pronto para resolver o dia, né? Tô pronto para fazer o meu melhor, entregar o meu máximo naquele dia. E eu sei que não vai sair aquela agenda 100%, que às vezes eu vou ter que atacar um incêndio, que às vezes eu vou ter que resolver, né? E aí a gente tem ferramentas de administração, ferramentas de gestão para amenizar isso, né? E eu acho que daí é uma evolução de uma empresa, porque primeiro a gente faz dar certo, depois a gente organiza, depois a gente bota os passos, né? Não dá pra gente querer abraçar tudo. Primeiro o progresso, depois a ordem. Exato. Então, eu acho que é muito legal a gente trazer isso pro bate-papo aqui do Pod também, porque muitas vezes as pessoas romantizam, literalmente, o empreendedorismo e não entendem que existe muito perrengue por trás, que existe muita dificuldade. E isso não quer dizer que a gente também fala muito sobre o dono ser operacional muitas vezes e não conseguir ter tempo para pensar estrategicamente. Mas isso não quer dizer que esse dono também não tem uma visão estratégica do negócio. Muito pelo contrário. Ele tem. Não, às vezes tu vai precisar ser operacional e tá tudo certo, né? Só eu acho que o que não dá é pro teu negócio depender de ti pra rodar. Exato. Aí realmente vira uma prisão, né? Porque tu não consegue olhar pro negócio não vou dizer de maneira descansada, mas talvez assim um pouco mais afastado como um negócio, sabe? Não como só um trabalho. Perfeito. E Carol, nos conta sobre essa evolução, né, que a Sem Culpa teve depois que abriu a loja. Agora vocês têm um quiosque também. Então, nos conta sobre essa evoluir. Acho que daí já teve o progresso, né, de tipo, lá da cozinha de casa para uma loja, e agora mais um
empreendimento. Nos conta aí sobre Que, esse inclusive, processo. ficou um mimo. Ficou O lindo, quiosque, né? Sim, eu achei muito fofo. Ele parece uma casa do boneco. Quando eu olhei a primeira vez, eu falei, gente, parece tipo uma casinha da Barbie, porque ele é coral, né? Eu queria uma coisa bem coral. Mas vamos à evolução, então. Eu abri a loja, né? E eu não pretendia, na verdade, abrir mais nada aqui em Santa Maria, porque a minha ideia era ir embora e abrir fora daqui, né? Eu acho que eu tenho um mercado bom a explorar ainda fora de Santa Maria. E apareceu essa oportunidade ali no Vita. Eu já... Foi logo assim, em seguida, que eu rompi a sociedade, estava pagando para o meu ex-sócio a loja, sem muitos recursos. E aí eu pensei, primeiro que me ofereceram uma loja. Ela falou, não, loja não, porque eu já tenho uma, não quero ter outra. Já sei que ter uma loja, eu quero validar um outro modelo de negócio, se for para eu ter outro ponto. E aí eles falaram, a gente tem um projeto, botamos quiosque aqui, não sei o que lá. Daí eu falei, pode me mostrar. Não tinha nenhuma ideia de quiosque ainda, né? Não tinha nenhum quiosque. Daí eu falei, tá, vou falar com as minhas arquitetas e a gente vê o que dá para fazer. E aí a gente criou aquele modelo de quiosque, que ele é uma estrutura independente, não é um quiosque de shopping que é aberto, né? Então, não, ele é fechado, ele tem telhado, ele tem ar-condicionado, ele tem uma estrutura para cafeteria, ele tem chão, ele tem piso, ele tem elétrica, ele tem hidráulica. E era exatamente o que eu queria. Validar um modelo, e um modelo que, se algum dia eu quisesse, eu pudesse tirar e botar em outro lugar. E o quiosque me permite isso. Então, foi uma construção bem legal de um outro modelo de negócio, que é diferente de uma loja. Eu não tenho produção de doces lá, né? Tenho só de cafés, bebidas, smoothies, enfim. E pra mim foi muito legal, assim, é bem desafiador tu ter 2 lugares, 2 equipes, mas eu acho que tá valendo a pena a experiência, né? Eu quero ver para viabilizar isso fora de Santa Maria. Só que como eu sou uma só, como eu não tenho um investidor, assim, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Dá um passo, valida, vê se precisa ajustar, mudar, vê se vai dar resultado, o resultado esperado, e aí depois vai para o próximo passo. Perfeito. E esse próximo passo, assim, como que tu vê dentro de um planejamento, assim, como tu enxerga isso, assim? Então, eu fiz o meu planejamento estratégico de 2024, botei lá as coisas que eu quero realizar, só que eu sou bem, não sei se é objetiva, pragmática, enfim, eu decido, aí eu faço acontecer, daí eu lido com tudo que a minha decisão me trouxe, e depois o negócio roda, sabe? É basicamente isso. Quero abrir em tal lugar, daí quando eu tiver lá o capital que eu preciso para abrir em tal lugar, que já decidi qual lugar que é, eu vou começar a operacionalizar. Agora que eu já abri em 2 lugares, eu já sei os passos que eu tenho que dar, já sei com quem eu tenho que falar, como é que tem que fazer, a logística, e aí eu lido com aqueles problemas, sabe? Então eu sou bem prática, assim, nas coisas. Tem que fazer, daí eu já sei que no início eu preciso estar com as equipes bem alinhadas, porque eu vou ter que sair, vou ter que dar os meus passos, assim como foi no quiosque, que eu ficava lá o dia todo. O próximo passo vai ser a mesma coisa, sabe? Fico lá o dia todo, eu tenho pessoas de confiança na minha equipe, então tenho uma equipe muito boa, principalmente na produção. E isso me dá essa... Como é que eu vou dizer? Essa segurança de poder dar um passo. E cada vez mais eu quero estruturar a minha equipe, quero que elas ganhem melhor, para que elas possam crescer dentro da empresa, sentir que elas estão crescendo junto, porque é muito frustrante. Tipo, tu ficar anos trabalhando numa empresa, tu não ser reconhecido, se tu merece ser reconhecida, né? E tu não vê nenhum resultado, né? Então, a minha ideia é essa, estruturar cada vez melhor, e porque é uma categoria, tipo, auxiliar de cozinha, que não é bem remunerado, entendeu? É uma realidade isso. Muitas vezes não é valorizado o trabalho. Então, lá dentro, sempre que eu posso valorizar quem tá lá, eu valorizo. Porque é por conta das auxiliares de confeitaria, das confeiteiras, que o meu produto sai da cozinha. Exato. É aquela engrenagem que a gente falou antes, né? E tudo precisa de pessoas, mais uma vez, para que o planejamento que a gente faz gerencialmente dê certo, a gente precisa de pessoas, né? Para que as coisas, né, que os nossos sonhos se realizem, a gente precisa de pessoas. Então, trabalhar muito bem o nosso RH, né? Sim. É muito importante, né? A gente ter pessoas conosco que a gente pode confiar, que a gente pode confiar no nosso sonho, no nosso negócio, realmente, pra gente poder crescer, pra gente poder avançar, é essencial. Sem as pessoas, a gente
sem as pessoas, qualquer planejamento cai por terra. É. Né? Então é importante a gente olhar com muito carinho para as pessoas que estão junto conosco, para as pessoas que estão dentro da nossa empresa, e a gente realmente dá valor, como tu disse, a cada uma, da pessoa, né, hierarquicamente, que está da maior posição para menor, né, todas são importantes para que realmente a coisa aconteça dentro da empresa, né? Sim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Porque eu sou meio desse tipo que deixa criar o problema pra depois pensar como é que resolve. Alguns eu vejo, pode acontecer. Só que acho que eu já passei por tanta coisa que eu penso assim, ó. Cara, mas se der um problema muito grande, na pior das hipóteses, eu que vou ter que resolver, entendeu? Tá tudo em casa, né? Tá tudo em casa. Tipo, eu já passei por tanta coisa, mas tanta coisa, que poucas coisas podem ser piores do que algumas que eu passei. Não, tipo assim, tu fazer uma empresa rodar só com... Porque quando eu comprei ele, Sem Culpa, né? Tipo, todo o capital que eu tinha, eu tive que pagar pro meu sócio, porque ele não teve muita negociação. Então, eu tive que pagar um Pix de 100 mil no mês de março. Depois de janeiro e fevereiro, meses ruins. E aí, tu fazer rodar uma empresa, tipo, segurando a barra, trabalhando, porque não tem recurso para pagar funcionário, não sabe se vai... Dá pra pagar mais gente pra trabalhar mesmo que fature, tipo, cara, tu tá pagando outra pessoa, entendeu? O dinheiro não tá sendo reinvestido na empresa, tá indo pra fora dela. Então, quando eu tive que comprar a sociedade, nossa, foi muito desafiador, muito mesmo. Então, agora eu fico pensando, agora eu já paguei isso aqui, é só eu, na pior das hipóteses, vai ter que fazer uma demissão, sei lá, se ficar um cenário muito ruim, mas, tipo, vai fazer o negócio rodar, né? Tipo, já comecei do zero, o que é começar do zero de novo? Então, eu não tenho muito mais medo das coisas, sabe? Mas tu respondeu sim a minha pergunta, porque Ai, eu que acho bom. que... Super. Porque tudo que, né, às vezes a gente rotula as palavras, né, o planejamento estratégico, ele tem... Não, ele não tem um molde, né? A gente pode fazer ele, adaptar ele conforme fica mais fácil para cada empreendedor. Então, isso, querendo ou não, que tu falou aqui, é um teu planejamento. É da forma que tu faz e que tu se adapta para que as coisas aconteçam. Sim. Né? Então, sim, respondeu muito Ai, bem. que bom. O importante, né, gurias, no final das contas, é fazer acontecer. Sim. Eu acredito que essa é uma das grandes características do ser um empreendedor, é a ação. Vamos bola pra frente, como tu falou, né, Carol, fazer rodar e fazer acontecer. Sim. Mas a gente tá falando muito sobre pessoas, sobre liderar, sobre ter um bom time, sobre ter pessoas competentes para rodar o sonho, rodar o negócio, fazer aquele propósito acontecer. Tua formação inicial era em que mesmo, Carol? Em nada, né? Nada. Nada. Não, brincadeira. Eu comecei, quando eu comecei a fazer os doces, eu fazia engenharia civil e arquitetura. Isso, eu achei que eu tinha visto alguma coisa no seu isso aí. sobre isso. Como que Mas eu foi não acabei. Para uma quase engenheira começar a lidar com pessoas? Então, né, Gerir pessoas, na engenharia né? tu lida bastante com pessoas, por mais que não pareça, né? Quando fazia estágio em obra, o que tu mais lidava era pessoas e é uma coisa que, por incrível que pareça, a faculdade não ensinava, né? O que tu faz com as pessoas que estão lá. E pra mim foi bem desafiador, assim, quando eu tive minha primeira funcionária, eu dei muita sorte, porque ela era muito competente e tem uma vantagem no empreendedorismo quanto com relação a funcionário e empregador, é que tu pode escolher quem vai trabalhar contigo. E muitas vezes eu acho que a gente reclama que é sobre pessoas, mas a gente não se dá conta de que se aquelas pessoas que estão lá trabalhando, foi a gente que escolheu. Então, o que pra mim foi mais desafiador foi aprender a escolher as pessoas certas para colocar dentro do meu negócio, sabe? Isso foi bem desafiador, assim, no início. E tu trouxe um ponto muito importante, né? Sobre a autorresponsabilidade do dono. Né? Com certeza. E muitas vezes, em muitos negócios, a gente vê as pessoas terceirizando a culpa. Né? E, gente, empreendedores que estão nos ouvindo, a culpa sempre é do dono. A culpa é tua. A culpa é tua sempre. Sim. Não tem outra alternativa, porque tu escolheu as pessoas, tu criou o processo, o propósito é teu, o sonho é teu, a essência é tua, a cultura é tua. Quem tá determinando isso é tu. Aí Então, entra um ponto, né? A pessoa cria, ou por muitas vezes ela não cria, e esse processo, essa cultura, esse cuidado com essas pessoas fica por muitas vezes negligenciado. Aí realmente é muito mais fácil colocar a culpa, né? No que choveu, enfim.
A gente ouve por aí. Mas é que mesmo que ela não crie, existe um processo. com existe uma certeza. cultura. Sim. Existe. Se tu não Formal criou, ou ou informalmente, informal. Se né? tu não Então, Se tu olhou... não realmente, cria, culpa sempre é do a outro, cultura né? se cria, né? Tipo, Exatamente. no dia a dia, na rotina. E claro que com o tempo, por exemplo, eu já tenho funcionária que tá há quase 3 anos lá. Tem funcionária que tá há 2. A gente também tem que entender que as pessoas mudam. E aí, pode ser que lá no início era uma ótima funcionária, estava se adaptando, mudou de fase de vida, não tá mais sendo uma boa funcionária. Aí cabe a ti enxergar isso e aí tu vai por um lado ou pelo outro, né? Tu tenta conversar, mudar, entender, compreender, trocar de cargo, amenizar o horário, melhorar aquilo para ver se melhor ou demitir. Exato. E Porque é sobre o que tu aceita e o que tu não aceita. Exatamente. A cultura é sobre isso, né? É sobre o que tu determina. Não é sobre certo e errado. sim, É sobre o que o empreendedor aceita e o que ele não aceita. O que ele quer, o que ele tem como princípio e valor e o que ele não tem. uhum, Né? Então, a gente precisa realinhar, né? Ajustar as arestas, como eu digo muito, conforme as coisas vão fluindo. É bem como tu disse, nem sempre a pessoa, né, vai ficar 10 anos da mesma forma. A gente conhece, né, Sim. funcionários que estão em empresas há 20, 30 anos, que gostam, que se motivam, né, que, enfim, mas tem gente que não tem essa característica, né? Então, É. a gente, é o olhar do dono que precisa estar atento a isso, Por né? muitas vezes não se adapta àquela cultura, aqueles processos, aquela rotina. E isso não quer dizer que é uma pessoa má, uma ruim pessoa, Sim. né? E muitas Mas vezes não se não é- adapta à empresa e à cultura. E muitas vezes quem muda é o empreendedor também. É a cultura Sim. da empresa. E daí muitas pessoas não compram a ideia dessa nova cultura. E tá É. tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo né? Tenho certo. certeza que isso aconteceu nesse processo evolutivo também, assim, Sim. desculpa, porque tu amadureceu também como dona, como gestora, Uhum. né, Carol? Com certeza. E quanto maior, assim, a empresa fica, digamos, mais difícil é de tu fazer mudanças. Quanto mais antigas as pessoas estão lá, porque elas estão acostumadas, então, além de tu vender o teu produto para as outras pessoas, tu tem que vender a tua cultura, tu tem que empreender dentro do teu próprio negócio com os teus funcionários e vender a tua ideia e os teus sonhos para eles e assim fazer o negócio rodar da melhor forma possível. Porque se os teus funcionários não souberem o que eles estão fazendo, que é por um motivo maior, que é porque as coisas precisam melhorar para todo mundo. Por que tem que vender mais? Para, tipo, eu ficar rica? Não, gente, é para engrenagem girar melhor para todo mundo. Que se eu vendo mais, se a loja vende mais, vocês ganham mais. Né? Então, hoje, as minhas maiores preocupações como empresária, assim, olhando para o meu negócio, é o quê? Sempre vender mais para que eu possa proporcionar um crescimento para quem está lá dentro. Eu quero que elas cresçam comigo, porque todo mundo que tá lá hoje são pessoas que eu admiro e fico muito feliz de trabalhar com pessoas tão dedicadas. É gente que, nossa, trabalha das 7 às 10, se for necessário. É gente que trabalha de dia para pagar a faculdade, que faz de noite. Então, não tem ninguém lá que eu trabalhe que eu não admire ou que eu não goste, sabe? Então, meu maior desejo hoje é ver minhas funcionárias crescendo dentro da minha empresa. E é nisso que eu me dedico todos os dias. Juro, já não é mais assim, eu quero crescer, sabe? Não, eu quero, tipo, poder proporcionar isso para outras pessoas que merecem ser reconhecidas. Aí tu trouxe um ponto bem importante da gente frisar, né? E da gente falar que é o quão importante é a gente vender o nosso sonho, o nosso propósito, primeiro para os nossos colaboradores. Se os nossos colaboradores não comprarem a nossa ideia, não comprarem o nosso sonho, não comprarem aquela campanha que vai ser lançada, enfim, eles não vão vender para o cliente. Eles não vão vender isso pro nosso cliente e não vai ter o resultado que a gente almeja num planejamento extraordinário que a gente fez. Né? Então, é importante a gente planejar, é importante a gente ter essa visão estratégica do negócio e é muito importante a gente vender a nossa ideia para o nosso colaborador. Né? Porque quando a gente vende, a gente passa todo o nosso propósito, todo o intuito da empresa para o colaborador, ele vai passar isso para o nosso cliente. Porque a gente não Sim. tem braço para passar para todos os clientes. A gente não consegue alcançar todos os clientes. Né? Então, a gente precisa alcançar os nossos colaboradores para que eles alcancem os nossos clientes. Né? Então, isso é muito importante, o dono ter essa visão, né? Sim.
É isso, meninas. Infelizmente, eu sempre no final do pod a gente olha pro cronômetro e já passou. Já foi. Passa muito rápido mesmo. Mas foi um prazer, Carol, te conhecer mais esse lado empresária, mais lado de realmente de dona da Sem Culpa. Sim. Conhecer a história. Passei a te admirar muito mais. Eu Ai, acabei percebendo que o propósito da Sem Culpa não é só, né, vender doces saudáveis, mas também ser saudável para as suas funcionárias, porque quer ver elas crescer. Então isso é muito nobre da tua parte. Sim. Ai, muito obrigada. Vai admirar muito mais a história. E que a Sem Culpa criada, sai de Santa Maria. Ai, se Deus quiser. Muito sucesso para nós, Isso né? aí. Todas empreendedoras. Eu também fiquei muito feliz de participar. Muito obrigada pelo convite. Admiro muito mais vocês agora que eu conheço, né? Que sei com que vocês trabalham. E agora, se eu precisar de consultoria de processos, eu também já sei, entendeu? Pois é. Sim. Carol, muito obrigada, tá? A gente fica muito feliz de abrir a segunda temporada com uma história tão incrível quanto a tua, né? De muito aprendizado, de muito desafio superado, né? Acho que podemos falar de muita superação e de principalmente muito amor pelo que tu faz, porque dá pra ver que além de tu não poder comer um doce com açúcar, né? Tu quer que as pessoas que não podem comer comam um doce de maneira muito tranquila e que os teus colaboradores, como a Fabrício disse, vivam bem e estejam felizes em estar ali. Então, parabéns pela empreendedora que tu és. A gente fica muito feliz, né, em ter a tua história no pod, de contar um pouco da história da Carol, né, um pouco da história da Sem Culpa aqui, porque realmente é mais uma empresa que a gente traz para o pod, que tem um grande sucesso, que está aqui na nossa cidade. Muitas vezes a gente está buscando inspirações fora daqui e tem uma baita empreendedora que já aprendeu muito com a vida, né, e muito com os outros também, muito sobre empreender e tá aqui na nossa cidade, bem pertinho da gente. Então, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui conosco. Eu que agradeço, contem sempre comigo. Então, vamos fazer um brinde. Fazer o brinde. Vou ter que, agora dá pra tomar uma espumante, Isso então. aí. Que dele não vai me dar sono no podcast. Ai, muito obrigada. Um brinde, meninas. Esse é o Aê! primeiro episódio da segunda temporada. Aí. Sucesso.